tem esse tesouro que a gente vem seguindo lá na nossa casa espírita, chamado Vinho de Luz, que é uma psicografia de Emmanuel, quer dizer, um ditado de Emmanuel para a psicografia do Chico. É uma maravilha, são quase 200 capítulos ou 200 temas que cada um deles diferente do outro, é impressionante, e cada um deles, você já sendo diferentes na forma, o conteúdo também é muito diferenciado. E ele faz uma situação interessante, que para iniciar o assunto, ele pinça um versículo de um ponto do Evangelho. E esse assunto, nós vamos fazer a leitura desse versículo, dando no frigir dos ovos aqui da nossa conversa, né? Mas quando eu abri aqui, o título é Joio. Na mesma hora, lógico, vem à mente a parábola, né, do joio e do trigo. Falei, será? Aí fui ler o texto, lógico, e adorei o texto. O texto realmente é um barato, é bacana demais. Falei, já sei que esse vai ser um bom assunto para a gente conversar lá. Mas todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, no tal do joio e do trigo, né? Tanto conhece a parábola de cor salteado de frente para trás. Eu, para falar a verdade, vou confessar para vocês que a primeira vez que eu a ouvi foi no meu catecismo, com 8, 9 anos. Eu ainda me recordo da dona Negrinha, que era minha professora, contando a história, falando, né, textualmente a parábola e dando a explicação que é o conveniente, para a grande maioria das vezes, para essa parábola, né? Por que eu estou dizendo que é o conveniente? Porque, infelizmente, né, mesmo todo mundo conhecendo a parábola, já tendo ouvido falar, e é capaz até de recitar, a grande maioria das pessoas vai muito no superficial do que ela significa. Tanto é verdade que quando a gente fala joio, né, reporta-se, né, eu me reportando a história lá do meu catecismo, né, dela dizendo que joio era a praga que estava fazendo mal para o trigo. E a analogia do bem e do mal, trigo e joio, né, antagonistas, e com a finalização rápida, como eu disse, conveniente, de que é preciso tirar o joio para que o trigo vá, que é o bem, representando o bem, possa frutificar. Está errado? Não, não está errado. Mas aí vem o Emmanuel para dizer, galera, presta atenção, não é muito sobre isso daí. Bom, as parábolas, todo mundo sabe, né, que as parábolas são um recurso, são um recurso utilizado por Jesus, com historinhas curtas, às vezes sucintas demais, às vezes até quase pueris, né? Assim, chegando a ser simplistas na sua forma e tal. Mas a gente não pode esquecer que quem estava falando dando essa reportagem, reportando essas parábolas, tinha lá milhões de anos de evolução. Nós não estamos falando de milhares, nós estamos falando de milhões. E milhões de evolução, vocês podem imaginar o que seja, né? Que para nós que estamos aqui nessa capengação danada, dessa relação de joelho que a gente não faz nem ideia do que possa ser. Então é lógico que a gente tem que imaginar que mesmo sendo uma historinha que possa parecer um tanto mais simplesinha, não pode ser tão simplesinha assim. Ele não iria jamais perder a oportunidade, né, de trazer toda essa bagagem evolutiva que a gente sabe
que não tem esse ser vivente que é capaz de apontar o contrário, né, para uma historinha que ficasse só por isso mesmo, só vamos tirar o joio e ficar com o trigo e que está tudo muito certo. Não é bem assim, né? É claro que a maneira com que ele usou, se utilizando do cotidiano das pessoas todas que faziam lá, havia que ser. Né? As pessoas que estavam ouvindo as parábolas eram pessoas que tinham um nível cultural extremamente complexo, difícil, né? Para não dizer quase inexistente, pessoas que sabiam exatamente só aquilo que lhes passavam oralmente, né? Coisas que não faziam, que não obrigavam com que fizesse-se um esforço mental maior, não é? Mas, de qualquer maneira, Jesus encontrou uma forma muito interessante de usar o cotidiano nisso daí. Por isso ele usa a situação com os pescadores, com os pastores, com os agricultores, que são aqueles que estavam prontos a ouvir num primeiro momento, né? Claro que Jesus tinha bagagem para poder conversar com quem quer que fosse. Tanto é verdade que lá, na adolescência, ele deu um baile danado na turma lá do Sinédrio, né? Todo mundo sabe disso também, né? Que aos 12 anos ele teve uma palestra lá com os sacerdotes, e os sacerdotes ficaram de queixo caído porque não estavam esperando ouvir quem sequer, né, de um douto na teologia, ouvir de uma criança. Então ele havia de ter essa bagagem toda, e por conta disso ele se utilizou nesse caso específico do joio e do trigo, do que eles conheciam muito bem, que é a coisa do plantio, né? Mas então, antes de fazer o versículo que está aqui, eu vou dar uma relembrada nessa história toda, porque relembrando a gente vai poder chegar nesses pontos de um aprofundamento um pouco maior, talvez até de não observado, enquanto a gente estivesse ouvindo por outras maneiras. Bom, começa Jesus lá dizendo que o reino de Deus se assemelha a um terreno, a uma terra de um senhor, de um homem, que plantou sementes boas. Só que a frase é a seguinte, é muito boa, se não coisa assim. Quando dormiram os homens, o inimigo plantou sementes más. Essa é a frase que está lá. Posteriormente, com o passar do tempo, né, os empregados começaram a perceber então que já estava crescendo, começaram as plantinhas a aparecer, e que não era só trigo que estava lá, que estava nascendo uma outra coisa junto, que eles identificaram como sendo o tal do joio. E aí chegaram para o patrão e disseram: mas como assim? O senhor plantou semente boa, por que tá dando esse joio aqui? Aí ele disse assim: é porque o inimigo plantou essa semente má. E aí os empregados disseram: só quer que a gente vá lá e arranque? Ele falou: não. Aí vem o versículo que o Emmanuel pensou, que é o último versículo é esse problema de troca óculos por óculos. Você lembra do Flávio Cavalcante? Quem é da minha idade? Então, o versículo é o seguinte, olha, ele está em Mateus 13:30, é o último. Essa parábola, bom, deixa eu abrir um parênteses aqui que é legal também. Quem quiser ouvir ou se aprofundar em muitas parábolas, não são todas as parábolas, é só em Mateus. Mateus está lá, quase todas as parábolas estão lá nesse capítulo 13. Então lá tem muitas, tem outras parábolas espalhadas também, mas pelos evangelhos, mas Mateus condensou várias nesse capítulo 13, então tem muitas lá. E essa está do capítulo 24, do versículo 24 até o versículo 30. Esse que a gente vai ler é o versículo 30.
Então, aí ele os empregados perguntaram, quer que a gente arranca? Aí o patrão pegou e falou assim, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, isto é, até a colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E acabou. Parou por aí. Você vai lá, tira, colhe o joio todo que está lá e junta tudo em pacotes aí e depois a gente vai queimar ele. Não prosseguiu mais acabou aí a parábola. Então, a gente começa a perceber algumas situações quando a gente vai logo no tal do joio, né? O joio, na realidade, não é dado, é dado ao joio hoje em dia. Se vocês forem procurar nos dicionários e tal, vocês vão encontrar lá que é algo que é nocivo, que contamina uma outra coisa. Quando, na realidade, o tal do joio é, de fato, uma planta. A planta chama-se joio. Ou, em algumas traduções, vocês podem encontrar também cisânia, que é o nome dessa planta. Então, que tem, de fato, uma semelhança muito grande com o trigo. É muito parecido com o trigo, principalmente quando está crescendo. Então, sabendo disso, a gente vai começar a entender aonde que Jesus quis chegar com essa história. Vamos começar, então, o que está mais na cara, né? Dando uma esmiuçada na parábola inteira. Vamos no que é mais fácil. Quem é que o dono da terra está representando? Deus, não é? Está dizendo, olha, se assemelha. Ele está contando uma historinha dizendo, se assemelha a. Então, nesse caso, o dono da terra, a gente vai deixar entender que ele está querendo dizer que é como Deus, que tem a terra. Essa terra, a gente vai poder acabar pensando, se ele está plantando nessa terra, quem que a gente pensa que a terra é? O mundo, né? A humanidade, tudo, né? O mundo em si, que ele está plantando nisso daí. Ótimo, mas a gente pode fazer também, aí já dá uma divididinha. A gente pode tanto pensar que essa terra está sendo representada como se fosse o nosso planeta, o mundo conhecido, o mundo habitado, como também a gente pode diminuir isso daí para colocar como se fosse o interior da gente. Como se fosse a terra, essa terra fértil, ser exatamente o nosso interior. Então é mais fácil nesse momento agora a gente pensar assim, a gente imaginar que essa terra que ele está dizendo lá na parábola, somos nós por dentro, a nossa terra fértil, aquilo que Deus está plantando como semente boa. Tá, vamos ver lá quais são os homens que estão dormindo. Quando dormiram os homens? Quando dormiram os homens, o inimigo veio e plantou a semente má. Bom, alguém vai falar assim, mas olha, todo mundo tem que dormir, não pode ficar acordado a noite inteira, não. Mas não é? Tem jeito, né? Só que quando a gente precisa dormir e precisa tomar conta que uma situação que a gente tem seja tomada conta, o que é que a gente faz? A gente divide, né? A gente faz um turno, coloca a outra pessoa vigiando, não faz? Então, vai lá, aquela outra pessoa vigia, eu vou dormir. Se acontecer alguma coisa, ele me acorda, não é assim? Esses não, esses dormiram todos. Dormiram todos. Quem é esse inimigo que veio plantar essa semente má? Complexo, né? Porque a gente logo vai pensar, alguém vai dizer, antigamente, sabe como que as pessoas rotulavam esse inimigo? Rotulavam como se fosse Satanás ou o diabo.
Era mais fácil dizer assim, olha, então o diabo chegou, o Satanás chegou e plantou a semente má lá naquele terreno fértil que você tem lá dentro. Nós espíritas vamos acabar levantando a mão e falando, peraí, vamos conversar. Não é bem por aí não, né? Primeiro porque a palavra Satanás e diabo, embora sejam de um vem do hebraico, o outro vem do grego, eles têm praticamente o mesmo significado, né? Significa aquele que desune, aquele que tira da união, isto é, aquele que complica uma situação toda. A gente está tirando fora essa ideia, né? Tirando fora essa... Não dá para a gente falar mal dessa situação, porque cada um vai crer naquilo que acha bacana e que aquilo que lhe sirva para nós espíritas está bem feito, não tá? Tá. Só que aí alguém vai dizer assim, então, esse inimigo, já que não é o tal do Satanás que a gente está tirando fora, então sou eu mesmo. Sou eu que sou esse inimigo mesmo que estou plantando essas sementes más em mim mesmo. Bom, é outro equívoco, outro complicador. Sabe por quê? Porque nós nunca somos inimigos de nós mesmos. Na realidade, nós somos os nossos melhores amigos. Nós somos os nossos melhores amigos. Nós fazemos para nós tudo o que a gente pode para resolver a nossa vida. Então, se eu por acaso estiver plantando coisas más para mim, se eu mesmo estiver plantando coisas más para mim, né, e eu não sou o meu inimigo, então eu não posso estar plantando essas sementes más. Então, a gente tem que sair dessa coisa do ter que botar logo ali uma pessoa culpada, né? Porque a gente, quando fala que é o Satanás, a gente está colocando uma pessoa culpada. Quando a gente fala que é a gente mesmo, a gente está colocando uma pessoa culpada, não é? Não. Nós vamos colocar isso daí, esse inimigo, como uma situação. Que situação que é essa? É o afastamento do bem. É a não compreensão do bem. Bom, por que tem que existir essa coisa do afastamento do bem? Porque, na realidade, o bem é a única coisa que a gente tem, com a qual a gente vem de fábrica, com o bem impresso na gente. No momento da nossa criação, mesmo falando que a gente veio simples e ignorante, a gente vem com a compreensão do bem perfeitamente colocada dentro da gente. Só que precisa, que esse bem a gente coloca englobando o amor, englobando a caridade, todas essas coisas que fazem as benesses do mundo. Então, quando nós não compreendemos isso daí, no momento em que a gente passa a não compreender isso daí, a gente então passa a ter um inimigo oculto, um inimigo que a gente não enxerga, que não sou eu e que não é o demônio, que vem, digamos, plantar essas sementes más. E é um negócio tão interessante, porque quando nós começamos a nos afastar do bem, a gente não sabe o momento em que isso acontece. Quer ver um exemplo bacana? Quando foi que você aprendeu, que você aprendeu a mentir? Alguém lembra? Quando foi que começou a mentir? Se alguém falar para mim que não mente, como é que faz? Já está mentindo, né? Já está mentindo, porque vai falar que não mente. Mas quando foi que você começou a aprender a mentir? Quando foi que você descobriu que a mentira é uma ótima arma? Quando foi que você descobriu que a mentira é uma ótima defesa? Quando foi que você descobriu que a mentira é um ótimo destruidor? A gente não sabe. Porque em criança, pai não ensina, mãe não ensina, professor não ensina. E, no entanto, de repente a gente está mentindo.
De repente, parece que cai do céu o negócio que vai, eu descubro que posso dar, mas é só uma mentirinha, só um negócio, é uma desculpinha que eu dei, essa coiseira toda. Não existe isso, né, gente? Não existe nada que a gente possa falar assim, que é mais ou que é menos, que é mais pesado ou que é mais leve. Na realidade, tudo é uma coisa só. Aquilo que é o contrário ao bem. Então, essas pequenas situações, a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Esse ao longo do tempo significa as nossas vidas anteriores. Mas então eu já nasço mentindo? Eu já nasço mentiroso? Não. Você não nasce mentiroso. Você não nasce mentindo. Mas você nasce com um germe que você, num determinado momento, você aciona esse gatilho. E pronto, o tiro está dado. Porque lá no passado, isso me serviu de alguma maneira. E isso acaba sendo todos os complicadores que a gente passa a ter nas nossas existências, na nossa vida. Vão somando-se coisas que vão fazendo com que esse inimigo chegue a tal ponto que começa então a botar as tais sementes más no nosso terreno fértil. E é uma luta que a gente, de alguma maneira, não compra. A gente se acomoda. Porque, como acabei de dizer, a gente fala que é só uma coisinha à toa, né? Nós estamos falando de coisas que não são de fato agravantes, né? Claro que existem coisas que são extremamente mais profundas do que isso. A criminalidade, os complicadores de personalidade, né? Todas essas situações que são mais dramáticas, né? Que diferem tanto nos seres humanos, né? Que realmente, aí nós vamos chegar no finalzinho, mais no final da nossa conversa, a gente vai entrar mais nesse detalhe. Por enquanto, a gente está olhando sobre a ótica dentro da parábola, dessa coisa do que o inimigo significa de fato, né? Então, o inimigo não somos nós, o inimigo não somos nós mesmos, o inimigo não é nenhuma outra coisa externa, a não ser as situações que nós criamos nas nossas existências, junto com a atual existência onde a gente está, que fazem com que o tal do joio apareça do lado do trigo. Porque trigo todo mundo tem. Trigo, o nosso campo de trigo existe. Nós estamos produzindo o tal do trigo o tempo inteiro. Porque ninguém é uma coisa só. Ninguém é só defeito e ninguém é só qualidade. Então, o nosso lado, que é qualidade, dá ótimos frutos. Nós somos capazes, uma situação que é muito imediata agora, essa história lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Para a gente não se condoer com aquelas pessoas, a pessoa tem que ser muito fria, né? Porque você olha lá e não há maneira de você não se emocionar, não há maneira disso te tocar de tal maneira que dá aquela vontade da gente mesmo lá no guarda-roupa pegar uma coisa que a gente tem lá. Não é que não estou usando, não. Eu quero que leve para lá, sabe? Uma pessoa me ligou e falou assim, olha, me dá, por favor, um meio saco de ração para os animaizinhos de lá. Claro, a gente na mesma hora dá aquela coisa, isso bate dentro da gente com uma sinceridade impressionante. Então, esse é o bom trigo. Esse é aquele trigo que a gente carrega 24 horas na nossa vida. Sabe o que é mais legal? Esse trigo fica lá o tempo inteiro pronto para a gente amassar o pão. A gente que ainda não encontrou o momento oportuno, nem a maneira certa de pegar, colher e amassar o pão. Por enquanto, ele está só ali crescendo e balançando no vento da vida. Não é? E isso é extremamente interessante para todas as pessoas que têm um pequeno interesse em se autoanalisar. E eu digo pequeno interesse porque, de maneira geral, a gente passa batido.
A gente não quer muito saber sobre isso, não. A vida vai no rodão, a gente entra logo no moedor de carne e vai saindo do outro lado do jeito que dá certo e tal. E o nosso trigo lá esperando o bom momento de ser colhido. Claro que Jesus sabia disso perfeitamente bem, não é? Bom, se nós temos então o conhecimento de que uma parte de nós se afasta do bem e a gente tem o bem em nós mesmos, qual que é, afinal, o objetivo dessa parábola? É exatamente isso, só da gente esperar e fazer esse negócio. É muito, muito bacana esse negócio. Vamos esperar que os dois cresçam juntos, que os dois fiquem na mesma altura, porque ali eu vou saber o que é um e o que é outro. Enquanto estiver pequenininho e que eu não tiver essa certeza, o que vai acontecer? O que pode acontecer? A hora que eu arrancar um, eu arranco os dois. Dá certo? O meu campo fica o quê? Nu. O meu campo fica sem produzir nada. Então, quando a gente ouve ele dizer, vamos deixar que as coisas assumam, ficam no mesmo tamanho, eles vão ficar parecidos, porque o bem e o mal são parecidos. E é muito bacana da gente pensar nisso, porque o que se despende de energia para o mal é a mesma quantidade de energia que se despende para o bem. Basta que a gente saiba como lidar com essas coisas. Então, o objetivo que tem a parábola é dizer como que a gente vai retirar esse joio sem estragar o trigo, mas eu vou pegar ele, juntar, botar fogo, mas aí depois vai sobrar só o bem. Vai sobrar só o lado de cá, a leirinha de cá que tem só o trigo. Uai, mas eu não sei lidar só com o trigo. A gente não sabe lidar só com o bem. Então, nesse momento, por conta dos dispêndios de energia, a gente não pode esquecer que esse joio, de alguma maneira, acaba sendo benéfico. Porque é através dele que a gente equilibra a produção do nosso campo. É só o que Jesus espera que a gente faça com esse conhecimento, a palavra é transformação. Transformar. Não é pegar o joio, arrancar o joio, jogar fora o joio. É pegar, reconhecer esse joio e transformar o meu campo sem o joio em algo produtivo. Como que eu vou fazer essa transformação se eu tenho o mesmo dispêndio de energia? Quer ver um exemplo extremamente bacana? Saulo de Tarso. Saulo, não, ainda Saulo. Saulo era um doutor da lei, ele tinha um conhecimento gigantesco de tudo que se relacionava com as coisas de Deus, do divino, mas, no entanto, o fanatismo dele transformou Saulo numa figura extremamente complexa. Não foi? Ele não fez muito mal a muita gente, ele não matou, ele não prejudicou, ele não caluniou. São muitas nuances, né, de negativismo com um conhecimento, com uma energia que ele tinha. A palavra é zelo. O zelo que ele tinha para o conhecimento dele, a energia que ele tinha, ele usou, infelizmente, com fanatismo. Aí, Jesus pacientemente, e é aí que está o cerne da nossa parábola, Jesus pacientemente esperou que as coisas fossem se resolvendo para o Saulo, até o momento exato onde ele teve a iluminação, ele, com
o cristianismo, com a maravilha cristã que ele descobriu, ele pôde utilizar o mesmo zelo que ele teve como Saulo, como Paulo. A mesma energia que ele teve, que ele despendeu para fazer toda aquela complicação que ele fez lá, ele teve como energia para dar conta de ser preso, de ser caluniado, de apanhar, de passar frio, de passar fome, de passar sede, e em momento nenhum o coração de Paulo fraquejou. Então, são as duas energias, não é? Do mal ou do joio, com a energia do trigo, que foram convenientemente direcionadas, transformadas. A energia do Saulo foi transformada na energia do Paulo, que foi o grande divulgador, um dos maiores, a gente não pode falar nunca, né, entre eles, tal, que teve um maior, né, dos apóstolos, entre os 12, ou Paulo, qualquer um que tenha sido divulgador da doutrina, merece a mesma grandiosidade. Mas é essa transformação que Jesus espera da gente. É nessa transformação que está o grande barato de viver. Nessa transformação que pacientemente Jesus vem ajudando a gente a resolver. E ele começa assim mesmo, com paciência. A palavra é essa. É toda a paciência, porque a gente está um pouquinho desnorteado, né? Em todos os momentos que a gente passa pelas nossas vidas, a gente fica meio desnorteado. E Jesus pacientemente vai dando para a gente situações que vão nos fazendo canalizar ou transformar a nossa energia de joio para a energia de trigo. Às vezes são pequenas coisas que fazem com que parece ser uma pequena coisa, mas é um único gatilho que dispara essa situação toda. Olha só um exemplo bacana. Um cara era muito envolvido com o submundo, vamos dizer assim. Mexia com tráfico, ele era drogado também, e não tinha medo de nada, ele estava sempre com um montão de complicador na vida, não tinha caridade, não tinha interesse em melhorar de vida, nada disso. Até o dia que ele descobriu que ia ser pai. Quando apareceu a paternidade na vida dele, que caiu para ele a informação de que ele tinha uma pessoa de quem cuidar, uma pessoa que ele tinha que educar, uma pessoa que ele tinha que colocar no mundo de coração aberto, uma pessoa que ele precisaria em todos os momentos, principalmente nos momentos iniciais dele. Sabe o que ele fez? Mudou de vida. Começou a mudar de vida, começou a se afastar lentamente daquilo tudo, foi deixando as coisas para trás, as coisas foram tomando um novo objetivo na vida dele, para que ele depois então tivesse possibilidade de olhar no olho do filho dele de igual para igual, de ele nunca se sentir inferiorizado frente a um filho que bem poderia ser, e que a gente pode hoje dizer que foi um anjo que caiu na vida dele, por conta disso. Então, Jesus usa, a vida usa, Deus usa de artifícios que podem às vezes parecer tão pueris, tão pequenos, tão sem importância, né? Mas que podem servir de ter um enorme valor na coisa da transformação. E a paciência dele é quase ilimitada. É quase infinita. Porque tem uma turma que não quer, né? Tem uma turminha que infelizmente não quer. Tem aquela turminha que só vai compreender o último estágio que Jesus, infelizmente, às vezes é obrigado a lançar mão, que é a dor. Tem gente que só compreende
quando está sofrendo. Tem gente que só compreende quando o parafuso está apertado até o talo. Então, a dor é passível de ser evitada? Sim, a dor é passível de ser evitada, quando ela depende de nós. Porque às vezes a dor vem como um ensinamento, às vezes vem como uma prova, não é? Às vezes isso não dá para a gente, de fato, bater o martelo de que é assim ou que é assado, né? Tem essas nuances. Mas algumas dores nós podemos evitar. E nós podemos evitar exatamente buscando essa transformação da nossa energia de joio em energia de trigo. Quando a gente chegar nesse ponto, quando a gente compreender isso daí, então a gente vai ter dado um passo excelente no nosso momento evolutivo. A gente vai ter dado, já vai estar dando respostas ao que se espera da nossa passagem no momento em que a gente está. Se nós nos observarmos com coragem, se nós nos observarmos com caridade, que a gente não pode ser muito duro com a gente, não. Se a gente nos observar com humildade, então é muito provável que a gente pode não conseguir tudo, né? Pode não conseguir essa transformação absoluta, porque ao momento que a gente conseguir essa coisa toda, a gente vai estar o quê? Já vai estar mudando, né? Já está mudando de patamar, né? O fato é que enquanto se você por acaso não conseguir, aí já começou, né? Já começou esse processo. Se por acaso você não conseguir, logo você vai ser convidado a sair, né? Já vai ser levado para um outro cantinho lá do nosso universo, para que você possa recomeçar na sua escolinha, né? Para poder dar conta de se melhorar como pessoa e se aproximar integralmente do amor absoluto. É isso que a gente tinha para conversar hoje.